Muito bem-vinda, mulheres, à nossa última aula do curso Corpo Dança Consciente. Iremos falar da última região do corpo, que seriam os braços, a parte mais superior, a cereja do bolo da nossa performance de dança. Essa região associei com o elemento ar, por ser a região que mais deixa a gente próxima com o mundo material, onde aproxima as nossas ideias, os nossos pensamentos, da manifestação na vida. Então, o elemento ar é a volatilidade dos nossos pensamentos, das nossas ações, que são manifestadas principalmente nos nossos braços, onde a gente aproxima as coisas da gente, afasta, cria coisas, se alimenta. É através desses membros que a gente tem toda a concretização dos nossos pensamentos. E também a manifestação do nosso coração, né? Essa ponte entre mente e coração. As mãos na dança têm uma representação muito grande com a iluminação. Então eu faço uma associação como se tivessem luzes nas nossas palmas e eu ilumino as partes que eu estou dançando, as regiões que eu quero intencionar a minha performance para trazer mais vivacidade para a minha dança, para a minha expressão. Também os braços, em várias culturas tradicionais de dança, são associados às molduras de um corpo de baile. Então, eu estou dançando e fazendo molduras. Essas mesmas mãos, em várias danças étnicas, são utilizadas com intenções diferentes. Então, na dança flamenca, a gente encontra uma presença de força com as mãos, onde eles falam que o gestual de firmeza e força das mãos é uma expressão como se eu estivesse pegando a energia do ar para mim, e isso alimenta a minha performance. Tem movimentos de dança que elas são mais sinuosas, mais delicadas, mostrando mais sensualidade. Então a mão é uma expressividade muito maior, mais delicada, mais presente do que o resto do corpo. É literalmente um enfeite de um corpo de dança. Vamos para a nossa prática. Bom, para a nossa prática, primeiro a gente vai fazer um exercício já treinando essas possibilidades do olhar com as mãos, algumas molduras, algumas formas. E na sequência a gente vai fazer um alongamento breve de tronco superior e também uma liberação miofacial muscular dessa região da escápula. Depois eu vou mostrar melhor para vocês, tá? Mas primeiro, então vocês vão ter que lembrar dessa sensação de farol no meio da mão e vamos direcionar essas sensações, tá? Quando a gente fala de tronco, de expressão de membros superiores, eu preciso ter bem claro a postura, a linha, a organização que eu vou ter no meu peitoral. Então, primeiro, eu vou empinar o meu peito, subir bem ele, onde as minhas costelas se abrem, mas isso aqui não é correto, ficar totalmente aberto. Então, eu venho aqui como se eu fechasse um pouco a região do diafragma. Então, é uma força de subida e, ao mesmo tempo, algo que fecha aqui, sem descer o ombro, sem fechar os ombros. Organizando essa região aqui na altura do diafragma e da costela, eu vou manter os ombros abertos e bem afastados das orelhas. Então, toda a minha performance de tronco vai acontecer com essa organização. Lembrando que faz quase que um C aqui maior, né? Fica um pouco para fora do que uma postura neutra, parada. Então, mantenho esse arco aqui. Cuidado com a lombar, para não aumentar muito a sua lordose. Mantém levemente fechada a sua perna. E por fim, os braços na altura do ombro, quando eu quero desenhar linhas na altura do ombro, ou para cima. Quando eu subo o braço, muita atenção para não subir os ombros. Isso acontece bastante. Então a gente empurra as escápulas lá para trás e mantém a distância das orelhas dos ombros, para fazer todas as performances. Então, sempre que eu pensar em braço, penso no alongamento do meu pescoço. Isso vai fazer com que eu não erre. E com esse peito mais arqueado. Principalmente quando a gente for ver giros. Então, primeiro a gente vai soltar o nosso tronco para o lado e arquear os braços. Abre os cotovelos, olha para as mãos. E vamos subindo elas. O olhar sempre vai acompanhar a minha mão. E de preferência, sempre que eu posso, associo a minha respiração. Inspira subindo. Transfiro o peso de perna. Desço, soltando o ar. Chego no centro, volto. Olhando sempre as mãos. Então, meu olhar acompanha os meus braços.
No centro, vou abrir, expande o peito, olha para cima, onde as mãos chegam, e desce a cabeça junto com o olhar. Então, exercício dinâmico para a gente acompanhar as nossas mãos com o nosso olhar. Então, treinem isso antes e observem a tensão da sua região de ombros e escápulas. Vejam como que você se sente praticando. Lembrando que ao longo do vídeo é importante que vocês vão pausando e fazendo os exercícios propostos. Então, esse aqui, pausa, pratica, e agora a gente vai para um alongamento. Liberar essa musculatura e ver a diferença dos meus movimentos com a região aquecida e liberada. Então, vamos para os nossos alongamentos. Primeiro, puxando o braço por cima, na altura do ombro. Esse braço que está sendo alongado é o que está segurando que vai puxar ele. Então, eu estou com ele solto aqui. Olha para o lado oposto, sinto lá atrás a abertura na escápula. Durante os alongamentos, conto 30 a 40 segundos. Passo por cima o mesmo braço, vai atrás. Puxa bem aqui, ó, meu peito tende a abrir muito para frente, então eu fecho um pouco, desço um pouco o meu queixo e eu vou sentir o alongamento ampliar, com essa costela fechada. Finalizo subindo o braço que está sendo alongado, pego lá no meu punho, abro da costela para cima, mantendo meu glúteo fincado lá no chão. E com a mão vou puxando esse braço para ampliar. Rotaciono o tronco para baixo, puxo mais e venho desenrolando pela minha frente. Lembrando das pausas de 40 segundos em cada movimento. Pro outro lado, mesma coisa, puxou o braço, passo meu cotovelo por cima, a mão que está sendo alongada encosta lá na minha escápula, subo o queixo e afundo o ombro. Subi a mão lá em cima, peguei no meu punho, abri da costela para cima, deixo a cabeça acompanhar o movimento do braço, rotacionando o tronco, desci, vem desenrolando para o centro. Soltura com movimento circular para trás, exagera bem o movimento para baixo, frente para cima. Respirando com atenção, com consciência, ao contrário. Então, liberei só a musculatura, um aquecimento breve. Aqui eu já percebo diferença, mas ainda é possível que a gente abra mais espaço na nossa escápula, sentir de verdade o peito aberto e livre. Esse exercício ele dá uma sensação também de alívio de dores, então para quem sente tensão nessa região do trapézio, sente que está puxando a musculatura, tensionada, então ele relaxa, ele melhora alívio de dores na coluna no geral e até podendo dores no braço, então a gente consegue ter uma irradiação dessa liberação que melhora inclusive o desenvolvimento do braço. Para a gente fazer essa liberação, eu preciso entender que tem a minha coluna, um espaço muscular e o osso da escápula. Então a bolinha ela vai ser encaixada bem na musculatura, entre coluna e escápula. Não é interessante que ela vá em cima de ossos, tá? Pode machucar. Então a gente vai deitar. O braço que eu vou alongar, apoio ele em cima do abdômen, de forma relaxada, então solto o peso dele. E vou com a bolinha, primeiro na parte superior, mais próximo aqui da cervical, mas na musculatura já do ombro. Movimento para um lado e para o outro. Nisso eu já consigo sentir alguns pequenos nódulos da fibra muscular. E aí eu posso ir focalizando esse meu movimento de tronco para ir liberando esses nódulos. Aqui eu já pude perceber a melhora de alguns em pouco tempo. Feita essa liberação dessa musculatura mais superior do trapézio, eu vou descer um pouco mais, já pegando no começo da escápula ali, da pontinha da escápula. Desci, vou procurar uma região que eu consiga encaixar bem no meio da musculatura e procurar um ponto de dor, como sempre nos exercícios de liberação miofascial. Achei um ponto de dor,
pausa o vídeo, fica ali pelo menos 1 minuto, soltando mais sua musculatura, então não deixa o corpo pesar pro outro lado. Né? Eu subo o outro lado do ombro e solto de verdade toda a minha musculatura em cima da bolinha. Então eu vou ter que me equilibrar em cima dela. Não tem outra região do meu tronco encostando no chão. Fiquei o tempo lá, de 1 minuto mais ou menos, até eu sentir alívio. Sentir que a musculatura desceu em volta dessa bolinha. Eu vou descendo mais um pouco até a pontinha da minha escápula, que é a base desse triângulo. Acho outros pontos de dor, fico o mesmo tempo de 1 minuto, pelo menos, ou mais. Quanto mais tempo você ficar, mais regiões você procurar, mais você vai ter liberado essa musculatura. É como se abrisse centímetros de espaço entre uma escápula e outra, tá? Então, seu peitoral ganha amplitude. Finalizada dos 2 lados, você ainda pode fazer uma massagem de subida e descida com a bolinha. Então, você fica suspendendo e descendo o seu tronco, você vai conseguir massagear, o que aquece toda essa região, libera dores e deixa pronto para você ter um braço bem ativo, conseguir ter dinâmica com o braço. Um braço mal aquecido não se expressa bem na dança, tá? E aí, finalizando, vocês vão retirar a bolinha, deitar novamente com a coluna no chão e observar a diferença. Então, quando você deita antes do exercício, você sente como se a musculatura estivesse muito grudada no seu osso, muito para cima. Depois que você faz a liberação e aquece, parece que abre completamente, você ganha muito espaço no seu peitoral. Então, essa postura que eu falei no início do vídeo, que ajuda a gente a organizar para ter uma dinâmica, vai ficar muito mais ampliada e muito melhor. Agora, eu encostei aqui na parede, mas isso que vocês vão fazer é deitados no chão, só para vocês terem maior visibilidade no exercício. Então, aí deitadas no chão, vocês vão fixar o cotovelo, mais ou menos na altura da cintura de vocês, e espaçado, né, distante do corpo. Mãos, e eu vou isolar só o meu movimento do braço, do antebraço. Fazendo um círculo completo e tentando encostar o máximo que eu conseguir das minhas mãos no chão. Isolo bem o movimento, sem mexer o braço, apenas o antebraço. E observo a minha escápula. Ela está pressionando o chão? Existe movimento na minha escápula? Fico aqui embaixo, direcionando como se fosse um movimento de pincelada. Treino a pincelada para o teto. Então, como se o teto estivesse na minha frente. Frente e trás. Frente e trás. Agora eu posso soltar o meu braço e vou articular ele deitado. Então a gente vai trabalhar um pouco do cotovelo. Cotovelo para fora, cotovelos para dentro. Para fora e para dentro. As minhas mãos vou trabalhar com os meus punhos, a munheca dos meus punhos, a soltura. Então encontra o punho e volta. Encontra. Então, o movimento ele é inicial do punho. Aqui a gente pode fazer um exercício para dar uma liberada nessa musculatura. Então, eu puxo os dedos em direção ao meu corpo e empurro a minha mão como se a mão quisesse para o teto. Fica lá o tempo correto dos alongamentos. Troco. Mesma força de empurrar o braço e puxar os dedos. Repito do outro lado. Mãos fechadas, dedos fechados. Vou fazer uma rotação com o meu punho. Para dentro e para fora. E agora eu vou trocar a flexão dos meus punhos. Um está flexionado, o outro está estendido. E aí eu troco. Aqui, tônus nos dedos. Tonifica bem o dedo. Põe tônus muscular. Principalmente no dedo do meio. Eu falo que ele é a coluna da nossa mão. Puxando e indo. Através do punho, o meu dedo responde ao movimento. Então, um exercício bom para a gente treinar o tônus muscular da mão é tensionar ela, subindo bem os dedos, onde eu sinto toda a tensão muscular dos meus dedos, e depois eu relaxo.
empurra e sobe, empurra e sobe. Então, a partir da articulação do meu punho subindo e descendo, na sequência que eu tiver isso aqui bem trabalhado, eu vou formar uma casinha com a minha mão. Então, eu subo essa parte aqui das falanges do dedo. E daqui eu desenrolo. Então, subi, desenrolei. Subi, casinha, desenrolei. E aí eu vou treinando. Isso aqui é questão de treino para a gente entender onde eu uso tensão e relaxamento. Quanto mais eu dobrar as falanges, mais eu sinto o movimento. E articular também o punho de subida e descida. Próximo exercício. Entendemos que tem um isolamento de mão e uma dança só das mãos. Entendemos que tem um isolamento de cotovelos. Então, o cotovelo trabalha bastante para baixo e para cima. E os ombros também, o movimento do braço, ele nasce do ombro e da escápula. Então, eu faço uma leve rotação com o meu ombro, subo um pouco a minha escápula ali atrás, e é desse movimento do ombro que vai surtir efeito para a ondulação do restante do braço. Então, eu estou lá com a posição neutra, torci o meu ombro, meu cotovelo olhou quase que lá para cima, e a partir disso eu desenrolo. Então, encaixei ombro, torcendo, subi cotovelo, o punho acompanha o movimento. E aí eu posso ir trocando o lado. Quanto mais eu trabalhar cada articulação, cada parte, essas 3 frações, 1, 2, 3 e as falanges, né? Então são 3 fases para eu chegar no final da ondulação. Ombro, cotovelo, punho, dedos. Ombro, cotovelo, punho e dedos. E aí eu vou buscando uma sinuosidade, uma continuidade. Aqui no meu tronco tem que existir uma movimentação, uma articulação de subir e descer. Então, lá voltando na nossa aula de coluna, de tronco, eu tenho que entender esse isolamento lateral. Então, numa linha acima do meu umbigo, fecho um pouco o peito, deslizo para o lado e para o outro. Entendendo esse isolamento. Diminuo um pouco ele e torção. Então, meu tronco também faz uma rotação. Lateral, rotação e inclinação. Rotacionei direita para frente, inclinei para trás. Um lado está conectado com o outro. Mãos nos joelhos para eu conseguir isolar melhor o meu braço. Estamos praticando sentadas para não ter interferência de movimento de quadril. Entender que acontece tudo aqui na região do tronco. Então eu vou trocando devagar e treinando com atenção cada articulação. Então esse é o movimento de serpenteado dos braços. A gente tem as linhas, que já a gente vai praticar lá do começo da aula, e temos os serpenteados. Bora para a prática. Agora iremos praticar algum desses exercícios, acompanhando as mãos com os olhares. Então, onde vai as duas mãos, o meu olhar acompanha. Se eu estou descendo, eu desço. Se eu estou subindo, eu subo para o lado, a mesma coisa. E vou ensinar um exercício para vocês de moldura das mãos, onde através de uma forma, de uma composição de forma do corpo, eu atraio uma identidade, uma informação para o meu consciente do que aquela pose quer me mostrar, né? Então são poses normalmente formas de figuras, esculturas. A gente pode pegar referências históricas de mulheres, né, de esculturas de mulheres de força e representar nas nossas performances de dança. Isso traz uma mudança também psicofísica, se eu faço acionando todos aqueles meus sentidos, a minha atenção e a minha intenção. Então vamos fazer movimentos circulares, movimentos de subida das mãos, cruza elas, desce olhando. Tudo isso com bastante intenção, lembrando das nossas outras aulas. Aula dos pés, onde eu firmo bem meus pés no chão, abro os dedos,
Relaxo o meu quadril, contraio o meu abdômen, alonga e arrumo essa postura. Então, toda uma rede de organização para eu começar a desenvolver a minha expressão. E a nossa forma, postura, escultura que eu escolhi para a gente dançar hoje é a seguinte. Então, a partir do círculo, observa, quando eu começo o meu círculo para a direita, eu transfiro o peso da minha perna na perna direita. Então, transfiro o peso quando eu estou passando as mãos por cima, ó, vou transferindo o peso para outra perna, para minha outra base. Então, existe essa troca de peso das pernas. Para eu chegar na forma, na postura, transferindo, repouso a minha mão direita aqui no meu quadril esquerdo e só a mão esquerda que vai subir junto com o meu olhar e com o meu queixo e vou olhar para o lado que a minha mão vai direcionar. E aqui eu organizo a minha postura e fico sustentando. Abro o meu pé direito na base, mostro a parte interna da minha perna. Sustento. Subo meu queixo acima do meu ombro. Desço um pouco o meu olhar, relaxo a minha pálpebra. Tudo isso são sinais pequenos que mudam toda a forma. Se eu ficar tensa, com o olhar muito aberto aqui, já muda o contexto dela. Então relaxo o olhar, subo o queixo e mantenho. Vou voltar a mão, descendo meu olhar, acompanho para o outro lado. E aqui, troca a forma. Para o outro lado, subo a mão, acompanhando, e já olho lá. Sustento a postura, relaxo o olhar. Volto. Por baixo. Abri. Fora esses exercícios, iremos fazer a articulação do braço serpenteado. Então, primeiro lembrando de ombros, cotovelos e punhos. Com música agora. Vamos lá. Escolhi minha base. Acompanhando as mãos. Inspira. Solta o ar descendo. Vou posicionar minha mão. Subir a outra. Centro, cruzei soltando o ar e descendo, de novo, força nos dedos, intenção nos dedos, posso brincar com a velocidade. You were asking something from there, from Ombro os braços, ó, trabalhando mais o nosso punho, a nossa muñeca. Posso usar os planos do meu tronco. Só punhos. Arrumo postura, ergo o queixo. Minhas mãos estão expressando algo. Desenhando algo que eu queira manifestar. Olha. Olhar e punhos com a mão.
God is no one. If you take a statue, it means you have surrounded, you have limited the God. Image. God is Pegando como se eu estivesse pegando algo. God. E aí eu começo a utilizar outros conhecimentos das outras aulas. Pés. Why your mind is like Why you Utilizando as mãos como farol do movimento. other religion? Because philosophy is sin. Superstition. Próximo exercício. God is one. E por fim, para vocês terem um pouco de noção de movimento de tronco, nosso principal movimento quando se trata dessa estrutura de tronco são os giros. Os giros também nos aproximam muito do elemento ar, que é a proposta de elemento que eu trouxe para a gente corporificar com os braços. Por que os giros nos aproximam desse entendimento, dessa corporificação do ar? Os giros em várias culturas ancestrais são canais de você se conectar com o divino, né? Então, através da repetição de giros, de ciclos, a gente consegue entrar em estado de transe. Um exemplo muito forte disso na cultura do sufismo, onde eles giram constantemente por horas, com as mãos posicionadas de forma que a esquerda aponta para o céu e a direita para baixo, e eles giram canalizando a energia telúrica com uma mão que atravessa o corpo e desce com a outra. E eles entram num compasso, a posição, o ângulo da cabeça, o jeito de girar, a roupa, tudo isso é um convite para eles conseguirem ficar por muito tempo girando. Então, os giros trazem a conexão da nossa mente, estabiliza a nossa mente num foco, onde a gente consegue sentir uma expansão muito grande. Se a gente observar as crianças também, vamos ver que elas têm a tendência a girar bastante, principalmente as crianças na primeira infância. É uma das pesquisas corporais mais fortes que a gente tem, é os giros infantis, porque eles entram em estado de alteração da consciência, que é uma natureza humana de buscar por isso. Então, por isso que o tronco, os giros, o braço, nos convidam para esse elemento mais etéreo. Então vamos lá, para a gente começar a entender como funciona uma dinâmica de giro dentro do corpo. Primeiro, a primeira alavanca para a gente não desequilibrar no giro. Arquear o peito bem para cima. Um pouco afora da postura normal de um peito aberto. Então ele é mais aberto. Eu mantenho as escápulas ali quase que encostadas. E eu fico dentro dessa angulação. Isso aqui vai me facilitar, como se eu abrisse uma asa mesmo. Isso me dá dinamismo. Outra coisa para a gente praticar. Pés para fora da largura do corpo. E eu vou transferir a minha base para uma meia ponta. Então ela só subo um pouco o meu calcanhar. E o que está transferindo para essas diagonais não é o meu quadril, igual a gente fez na aula de quadril, é o meu tronco. Então esse ângulo vai me puxar para cá. É como se algo fincasse aqui e puxasse meu tronco para essa região. Transfiro, puxo para cá. Então a partir do tronco, soltem o tronco de vocês e joguem de um lado para o outro. A minha perna, o meu pé, está servindo como um apoio só. Então, observem bem essa transferência, abrindo o braço. E é a partir dessa organização que eu consigo girar. E vou explicar agora a diferença de ponta e pé inteiro no chão. O pé inteiro no chão serve mais para eu alcançar distâncias com o meu giro. Se eu quero alcançar velocidades e mais para cima, eu subo na meia ponta do pé, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai girar para a nossa direita. Pé esquerdo no chão, meia ponta aberta. Lembra que eu falei? Nosso olhar acompanha a nossa mão. Dentro dos giros, além de acompanhar a mão, que a mão ela mostra a direção que eu vou girar, o meu olhar também acompanha o meu pé. Então são 3 pontos caminhando juntos. Pés, mãos e olhar. Olhar dentro do giro é fundamental. Se eu não controlo a minha visão dentro do giro, eu perco o equilíbrio. Esse é o grande segredo. Quanto mais tempo eu fico no ponto que eu escolhi de equilíbrio, quanto mais rápido eu giro a minha cabeça para voltar para o ponto, mais eu consigo girar. Por exemplo, estou aqui, vou girar para frente, ó, mantenho o meu olhar, o meu corpo já girou. Se eu puder manter o máximo, quando eu chego no meu máximo,
Já volto a cabeça e continuo o meu giro. Vou fazer rápido para vocês verem. Posicionei. Ó, tá tudo direcionado para minha frente, que é a região que eu vou girar. Meu pé é uma seta junto com o meu braço. Tá. Cabeça vem junto o quanto antes. Isso aqui é completamente errado. Girar com o tronco todo junto. Tem que isolar. Mas aqui a gente não vai treinar em giros contínuos, isso é mais avançado. A gente vai treinar um giro específico dentro de um deslocamento de direção. Então, estou aqui na minha esquerda, peso na esquerda, minha ponta apoiada, direcionando. Abre peito. Braços relaxados, né? Não tão altos. Aqui, mas tensionado. Olhei para o lado. Lembra sempre da oposição. Se eu vou para a minha direita, preciso voltar antes para a esquerda, para eu ter espaço e força para o lugar que eu vou. Então, se eu vou girar para lá, puxo aqui a flecha, né, o arco, para eu girar para lá. Girei, junto os pés com a ponta mais alta, para girar dentro do meu eixo e continuo abrindo. Ó. Então, se eu vou para lá, o meu pé que estava direcionando, ele vai abrir para eu terminar o giro e trazer em cima dessa base que eu fiz a seta do giro. Pro outro lado, fazer mais rápido, sem explicação. Olhei pro lado, muito importante, se eu vou girar para lá, a primeira coisa, olhar. Braços. 1, 2, 3. Assim como as pernas se juntam para girar e depois se abrem, os braços também. Então, atenção no meu braço. Estou aqui. Atenção só nessa parte agora. Estão abertos. Olhei. Fechei, segurei uma bola, girei com a bola, abri, mostrando o lado que eu vou. Fechei tudo, pés e braços, abri. Rápido, 5, 6, 7, 1, 2, 3, abri. Braço dentro do giro, qual que é a função do braço? Equilíbrio. Fecho, me ajuda no equilíbrio. Abro, me ajuda a chegar sem desequilibrar. Então, qual que vai ser nossa mini sequência coreográfica dessa aula? A gente vai juntar ondulação de braço em cima da diagonal. Olhei lá, girei, abri, ondulação. Olhei lá, girei, abri, ondulei. Aqui eu posso descer o plano, subir o plano, girar com o pé inteiro no chão, fica mais acessível no começo. Depois vocês treinem subir. Vamos pôr a música agora. Escolhi uma música com uma base bem fácil aos nossos ouvidos, de 4 tempos. Então, uma contagem bem ritmada e familiarizada para os nossos ouvidos. Primeiro a gente sempre percebe essa contagem. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ondulando primeiro. Passar um exercício com calma de cada vez.
Mas direcionando a mão. E como muda quando eu olho para o meu próprio corpo. Uso a mão para levar a atenção para o meu olhar, por exemplo. Venho descendo o queixo com a mão. Nas batidas, a mão acompanha o mesmo lado também. Então ela é a moldura, o detalhe do movimento. Olha o olhar junto com o meu braço. Movimento inicial. E aí eu posso explorar as possibilidades que meu braço me permitem. E é esse o convite que eu deixo para vocês. Buscarem a expressão dos braços de vocês e os simbolismos. Bom, para finalizar, as nossas mãos, então, têm um grande simbolismo de trazer informação. É onde a gente coloca mais intenção no nosso corpo. E é através dela que a gente consegue transmutar essa intenção para uma corporificação. Então, por exemplo, na cultura indiana a gente tem vários mudras, né, que são formas que estudaram com as mãos há milênios de anos atrás. E aquelas formas trariam uma mensagem para o nosso corpo, mudariam algum tipo de vibração dentro da gente, trazendo literalmente uma conexão com as divindades, né? Então a gente pode entender esse conhecimento que vai ter várias sabedorias ao longo de várias populações ancestrais pelo mundo e trazer para a nossa vida, né? Então como que eu consigo transmutar um gesto em algo tão intencional que vai ter uma modificação dentro da minha mente, dentro da minha consciência, né? Por exemplo, lembrando lá da primeira aula, a gente fazia os movimentos de marcação de 3 passos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui a gente estava fazendo um braço também, ainda sem saber o significado desse braço. E o significado desse braço dentro desse movimento flamenco nada mais é do que eu pegar prana, pegar energia com o ar. Então eu me alimento a minha estrutura corporal através das minhas mãos com o ar, que eu estou captando com a mão. Por isso que a mão no flamenco tem muita força. É a região que a gente mais põe tônus muscular. Então esse movimento que a gente fazia com o pé, ele é intencionado com uma mão que capta o ar e desce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu faço essas minhas intenções. Eu crio o meu ritual com o meu braço, intencionando de forma tanto mais abrupta, com força, como se eu estivesse captando energias, prana, coisas novas para o meu corpo. Ou eu posso trabalhar também eliminando, criando intenções de eliminar. Se a gente for observar o comportamento humano, quando alguém bate, a primeira reação, sem pensar no ser humano, é pôr a mão. É acalentar com a mão, como se a gente pudesse acolher, tirar aquela dor. Então, nas nossas mãos, a gente tem um certo poder, né? Quando a gente vai pensar no reiki, por exemplo, uma medicina também ancestral, muito antiga, com manuseio de energia na mão, em pontos do corpo. Tudo isso é mais um sinal de como essa região capta energia. Também falei na primeira aula que os pés são os nossos polos positivos, então eles eliminam o que está de pesado no nosso corpo. Se a gente anda na terra, a terra absorve. E, consequentemente, o nosso polo negativo vai ser a parte superior do corpo. Os braços, as mãos, que captam as coisas dos cosmos, o topo da nossa cabeça.
Então, utilizando o nosso corpo como uma pilha, que tem polo positivo e negativo, intenção a gente vai captando e também emanando com os nossos braços, tá? Então, criem aí dentro da rotina de prática corporal de vocês algo bem intencional. E principalmente pesquisem essas molduras que acabam trabalhando muito com um novo jeito de olhar sobre si, né? A proposta inteira desse curso é um novo olhar, uma nova construção sobre o seu corpo. Você se vendo através dessas formas que você não está acostumado no seu gestual no dia a dia, acaba modificando algo de você. Então o amor acontece ali, algo novo, você se vê de uma forma diferente, belezas diferentes que antes você não via. Por isso é tão potente a gente mexer com o corpo e com o gesto. E a minha proposta nessa última aula é que vocês pratiquem unificando a aula de pés, a aula de quadril, coluna e tronco. Crie uma composição onde você consiga juntar tudo, com as intenções específicas que eu propus em cada região. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o nosso curso. Até uma próxima!